Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite e convido a você desde já para preparar o seu copo com água, crendo no milagre de Deus na sua vida. Pela fé, estamos aqui em nome de Jesus Cristo e à meia-noite estaremos orando, clamando a esse Deus fiel que tudo pode. Sua palavra diz claramente que tudo que pedir em nome do Senhor Jesus Ele fará. E vamos pedir em nome de Jesus que Ele coloque na sua água o seu poder, a sua unção, sua virtude, na certeza que a água não vai ser mais simplesmente uma água, mas ela vai conter a unção, a virtude do Senhor para curar e libertar. E ao tomar, você vai sentir um alívio, sendo abençoado e com certeza vai ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Mas antes quero fazer uma leitura, na verdade é um versículo só, e tentar, com a permissão de Deus, explicar a você um pouco sobre fé. Porque a gente, às vezes, na igreja, ouve muitas pessoas dizer que não tem fé, e ela não entende o que significa fé, e às vezes ela tem e não percebe que tem. Aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você vê aqui no versículo 17 do capítulo 2 de Tiago, ele falando que a fé precisa ser viva e não morta. Ele dá a dica como a fé se torna morta, quando não tem obras. Tipo assim, você crê que Jesus pode fazer um milagre, você crê que Jesus Cristo pode te abençoar, mas não faz nada. Só apenas diz que crê e não sai do lugar, não tem atitudes nenhuma. Então essa fé que você tem é morta. Você não é que você não tem fé, você tem, ela está em você, mas morta, porque você não tem atitudes. Então ele diz, aquele que tem fé tem que ter uma ação, uma atitude, uma obra, para que a sua fé se materialize e o milagre aconteça. No livro de Marcos, o Evangelho de São Marcos, é o livro dos 4 evangelhos que fala muito de cura. Acredito que ele relata o maior número de curas que Jesus fez. E o que é em comum nesses milagres? As pessoas indo até o Senhor Jesus. Você vai ver pouquíssimos milagres de Jesus indo até a pessoa. Porque quando o doente, o enfermo, sai de sua casa, sai do seu lugar e vai até o Senhor Jesus, isso se chama obra, ação, atitude. E logo, segundo Tiago, a fé se torna viva, eficaz, operante. Estamos aqui, perto de meia-noite. Você está assistindo essa programação, ou talvez em outro horário, mas é uma ação de fé. Vou assistir a oração da meia-noite, vou preparar um copo com água, vou orar junto com o pastor e aquela água vai ser abençoada. Isto é uma ação, isso é uma atitude. Então a sua fé sai do estado de morta para viva, sai do estado morta inoperante para um estado de fé operante. E por isso que o milagre acontece. Quando você sai da sua casa e diz, eu vou à igreja, você vai ao encontro de Deus, encontro de Jesus para orar e ouvir a sua palavra. Isso é uma ação de fé poderosa. Então, você que diz, eu não tenho fé, você tem. Talvez ela esteja no estado de morta, porque você não tem agido, não tem tido atitudes. Então, você precisa ter uma ação. Pastor, o que é ação? Ação é agir, é fazer algo. Na Bíblia, a gente tem vários textos de pessoas de fé, mas eu destaco aqui 2, que eu acho que é conhecido da grande maioria das pessoas que lê a Bíblia e conhecem um pouco da palavra. A mulher do fluxo de sangue e do paralítico. São 2 milagres bem claros que a ação deles foi quem operou o milagre. A ação deles fez a fé ser operante, viva, e o poder de Deus se manifestou. E detalhe, a mulher do fluxo de sangue
não pediu nada a Jesus, nem falou com Jesus. O paralítico não pediu nada a Jesus e não falou com Jesus. A ação deles foi suficiente para poder do Senhor Jesus ser liberado e curá-los e libertá-los do mal. Veja como é interessante a ação. Deixa eu relatar um pouco do milagre da mulher do fluxo de sangue. Ela vivia muito doente, enferma, com hemorragia, há muitos anos, indo aos médicos e gastando tudo que tinha e ficando pior. Então, quando ela certamente ouviu falar de Jesus, começou a dizer: no dia que eu tocar na orla de suas vestes, eu vou ser curada. Então, o que aconteceu? Quando ela ouviu que Jesus estava perto, ela saiu de sua casa e foi até Jesus, tocou e ela foi curada. Jesus parou a multidão e disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, não dá para identificar. Mas Jesus sabia que alguém tocou com fé. Detalhe, se aquela mulher ficasse dizendo: se eu tocar em Jesus, vou ser curada, se eu tocar em Jesus, vou ser curada, e não saísse da sua casa e não fosse até Jesus, ela seria curada? Não. Ela só foi quando ela teve uma ação, uma atitude, porque a fé dela até então era morta. Quando ela saiu de sua casa e foi até Jesus, a fé dela passou a ser viva, operante, eficaz, e aí o poder de Deus se manifestou. O paralítico não podia andar, é claro, veio no leito, carregado por homens. Quando chegou até o Senhor Jesus, perto dele, tinha uma multidão, ele não pôde entrar na casa. Então eles não desistiram, não voltaram, subiram do telhado, e onde Jesus estava, abriram o telhado, desceram o paralítico. E o texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus foi e disse: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa, você está curado. Então, o paralítico só recebeu o seu milagre quando saiu de sua casa e quando venceu a dificuldade que estava ali diante dele, que era aquela multidão, e não tinha como chegar até o Senhor Jesus e subir no telhado. Ou seja, ação de fé, atitude de fé. Então a fé dele estava morta e passou a ser viva e eficaz quando ele agiu, quando ele saiu de sua casa, quando foi até Jesus e venceu os obstáculos que estavam em sua frente. Então eu falo para você que está trancado dentro do quarto, oprimido, com a depressão, esperando que aconteça alguma coisa. Não vai acontecer. Você tem que se levantar, ir a uma igreja, buscar o Senhor Jesus, buscar o nome de Deus, pedir oração, fazer algo. Você que está chorando, se lamentando, ficou desempregado e não sabe o que fazer. Se você não sair de sua casa para esperar currículos, ligar para um para o outro, para lembrar de você quando surgir uma vaga em uma empresa, alguém que saiba que está precisando de empregado, você não vai ser abençoado. Você tem que ter atitude de fé. Você tem que ter uma ação de fé. Então, a sua fé que está dentro de você, ela pode estar morta quando você não age, quando você não tem atitude. Mas o momento que você tem atitude de fé, ela se torna viva, eficaz, operante. Operante por quê? Porque o poder de Deus irá se manifestar e aquilo que você está crendo será feito. Aqui eu estou aqui, crendo numa ação de fé, nessa programação, que vou orar, pedir a Jesus para colocar o seu poder nessa água e Ele vai colocar. Por quê? A minha fé se tornou viva ao sair de casa, ao chegar aqui, a orar, a fazer a programação, a lutar contra o mal que se levanta para tentar impedir. Eu estou tendo uma ação de fé. Aí a minha fé manifesta o poder de Deus. Faz o poder de Deus se manifestar. Então a fé tem que ser viva. E ela, para ser viva, obras, ação, faça algo. Se levante de madrugada para orar, vá ler a Bíblia, vá à igreja, à casa do Senhor. Isso são tudo isso são ações de fé. Agora, ficar isolado, trancado dentro de um quarto, chorando, lamentando-se, reclamando, murmurando, isso deixa a sua fé morta. E aí o diabo faz a festa na sua vida. O depressivo, o que está em pânico, ele mata a sua fé quando ele cruza os braços, se tranca e se isola. Ele pode até acreditar em Deus, ele pode ter a fé, mas quando ele se isola, ele está matando a sua fé.
Será que o diabo é tolo? Ele sabe que quando você tem uma ação, o poder de Deus se manifesta. Então, lógico que ele vai fazer de tudo para você não agir. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Por que as pessoas dizem que está cansada? Ah, eu estou cansado, eu já fiz de tudo. Por que essas frases? Ah, não sei mais o que fazer. Para você desistir, para você não ter ação e a sua fé fica morta. Quem bem soubesse não abrir a boca para dizer que está cansado, não abrir a boca para dizer já fiz de tudo, não abrir a boca para dizer não sei mais o que fazer, não abrir a boca para dizer não adianta mais nada. Então são frases montadas pelo diabo para matar a sua fé, estagnar você, fazer você parar, se isolar, trancar-se dentro de um quarto e a sua fé ser morta, o poder de Deus não se manifesta, o diabo entra e aí a destruição é quase certa. Agora, as pessoas que levantam a cabeça e olham para Deus e para o seu braço e dizem, meu Deus vai me ajudar, Deus é comigo, vai dar certo, eu vou fazer, Jesus vai me abençoar, ele tem vitória, ele tem sucesso, porque a fé com obras, ela é viva, eficaz, operante e manifesta o poder de Deus. O momento agora é de oração, de uma ação de fé. Orar, veja a palavra oração. É orar e ação. É ação na sua oração. É uma atitude de fé para você fazer e o milagre acontecer. A minha ação aqui é orar junto com você para pedir a Jesus que essa água seja abençoada, para pedir a Jesus que a sua fé se torne viva e eficaz e não mais morta. O momento é oração agora. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, estou abençoando, Senhor, esta água que apresenta em minhas mãos, como de todos que juntos, numa só fé, numa ação de fé, estamos apresentando a água, crendo que o Senhor vai responder, crendo que ao agir, a ter atitude e ação, o Teu poder se manifesta. Coloca, Jesus, o Teu poder nesta água, que ela não seja mais simplesmente uma água, mas venha ter unção, virtude do Deus vivo para curar e libertar. O que está com a dor, ao tomar desta água, essa dor suma. Aquele que está resfriado, aquele que está com alergia, aquele que tem algo, asma, cansaço, ansiedade, ao tomar desta água, no nome de Jesus, ele seja curado. Senhor, é uma ação de fé. Pegar esta água e apresentar e depois tomá-la em nome de Jesus. Aí essa fé se torna operante e o teu poder se manifesta. Confirma essa palavra agora na vida desse que vai tomar com fé e o milagre aconteça. Eu abençoo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu continuo a oração para pedir em favor deste que está abatido, angustiado, triste, derrotado. Esse que se isolou, esse que sente uma angústia, uma opressão terrível, a autoestima dele lá embaixo, achando que é fraco, que é pequeno, que não é nada, que não é ninguém. Eu oro por esse, Senhor. Que ele sinta, Jesus, através dessa programação, dessa palavra, um ânimo, uma coragem de agir, como a mulher do fluxo de sangue e o paralítico, que não desistiram diante da dificuldade e diante da sua realidade dura. Um detalhe importante, a mulher do fluxo de sangue não podia estar no meio da multidão porque ela era tida como uma pessoa imunda, podia ser até apedrejada e mesmo assim ela foi. Uma ação de fé. Você pode estar aí dizendo, mas eu não consigo me levantar, eu não consigo agir. Consegue sim. O diabo lhe engana com as suas mentiras e você tem que ter a sua atitude de fé. Que o Senhor Jesus renove suas forças e a sua fé e lhe dê a força necessária para você vencer todo o mal. Eu lhe abençoo em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos terminando nossa programação, crendo nesta palavra que você recebeu, principalmente você que está cabisbaixo, querendo desistir, ou já desistiu, estimulado, querendo estar isolado. Tem ação de fé. Saia de onde você se encontra, procure um pastor, uma igreja evangélica, a igreja São Jesus Cristo está à sua disposição e você vai ver a sua vida mudar. Jesus te abençoe grandemente. Seja cristocêntrico.